sejam muito bem-vindos. Nós vamos serenar a nossa mente. Eu sei que é muito bom confraternizar com todo mundo, trocar ideia, matar saudade. Então nós vamos serenar o nosso coraçãozinho, a nossa mente, buscar normalizar o nosso batimento cardíaco, a nossa respiração. Vamos limpar a nossa mente de qualquer problema lá fora. Vamos imaginar na nossa tela mental aquele local que nós gostamos de ir quando precisamos descansar. Uma praia, um campo, uma praça, um jardim, não importa. Aquele lugar que nos traz tranquilidade. Agora já serenamos. Vamos buscar na nossa tela mental a luz crística, que está sempre ali ao nosso alcance, mas no nosso dia a dia muitas vezes nós esquecemos. Então, visualizando no alto esta luz que vai se tornando cada vez mais incandescente e vai descendo sobre nós, através do nosso coronário, realinhando os nossos chakras, e o nosso corpo vai ficando totalmente iluminado. E assim de todos presentes aqui nos dois planos da vida. A sala toda nesse momento é repleta de luzes crísticas. E nós continuamos com o pensamento elevado, agora em forma de agradecimento a Jesus. Em agradecimento ao seu amor, aos seus ensinamentos. Obrigada, Mestre. Nosso modelo e guia. Refrigera nossa alma. Pedimos também a presença de Maria, que nos envolve no seu manto de amor e paz. Ao Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual desta casa, que nos envolve no seu amor, na sua doçura, como um pai, como um amigo, como um irmão, como um médico, cuidando do nosso corpo e do nosso espírito. A falange de trabalhadores do Bezerra aqui presente, nos envolvendo neste amor incondicional. E não podemos esquecer dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, como quiser chamar, anjo da guarda, não importa. E também agradecendo o carinho desses espíritos que ficam durante as nossas encarnações, nos dois planos da vida, nos direcionando, nos intuindo para o bem, para o alto, para a luz. E assim, com o coração agradecido a todos esses espíritos maravilhosos, com a permissão de Jesus, de Deus, nós damos por aberta hoje a palestra do nosso irmão, que veio nos presentear com temas que dizem a todos nós, os nossos corações, sobre mediunidade, que ele tenha a proteção dos seus mentores, do Bezerra de Menezes, nos ajudando a compreender melhor, cada vez mais, essa doutrina de amor e paz. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco. Que assim seja.
Wagner Paixão. Eu trouxe alguns livros, depois a gente pode ir no cantinho, quando terminar, a gente pode falar um pouquinho, falar. Alguns vai ser vendido, mas a maioria vai ser emprestado. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus os abençoe. Com muita alegria que a gente retorna a este templo que tem por patrono o nosso amorável Bezerra de Menezes. A mediunidade, que é o nosso tema de hoje, ela é uma faculdade que honorifica a evolução do ser, porque nascida das próprias experiências, das próprias possibilidades que todos nós apresentamos no campo mental. Para que a gente possa juizar de mediunidade naqueles seus fundamentos mais legítimos, nós vamos remontar aqui a estruturação do chamado despertamento mental do ser, que surge desde a primitividade da nossa longa história humana, muitos e muitos milênios atrás, quando o ser humano surge no cenário da Terra como sendo o coroamento de um processo evolutivo que é definido pelo Espírito Emmanuel como sendo: a alma dorme na pedra, sonha na planta, movimenta no animal e desperta no homem. A nossa estruturação perispiritual, ou seja, esse agente que fica entre o espírito propriamente dito, que não tem forma, que não é matéria, mas que usa a matéria para desenvolver as suas habilidades, esse agente intermediário chamado perispírito, peris, envoltório, espírito, do espírito, como Kardec definiu, e que é conhecido desde as remotas civilizações, como Ka no Egito, Eidon, né, na Grécia, e outros tantos nomes por civilizações antigas. Esse elemento intermediário, ele vai ser laborado nos reinos que antecedem o homem. A gente às vezes fica pensando nos ciclos de evolução a partir do vegetal, que trabalha sensação, no animal, que trabalha instinto. Nós vamos observar toda essa escalada, desde o mineral até o homem, é para automatização de processos, de funções, que estariam então automatizadas, prontas, quando o perispírito surge na condição hominal. E esse perispírito vai ter um papel muito importante, porque ele, na verdade, vai ser o mediador entre forças que dizem respeito ao espírito, ao mundo dos espíritos e às forças mais densas do mundo material. Ele é o intermediário e nós vamos ter essa estruturação perispirítica mantida pela capacidade mental do ser. Por quê? Somente na condição humana é que nós temos o pensamento contínuo. No animal nós vamos percebê-lo fragmentário, que é um ensaio, porque antecede a condição humana. O espírito está se preparando para despertar. O despertar significa tomar ciência de si. E ele surge na primitividade como sendo o centro do universo. Então a gente surge, desperta, sob a ganga do instinto, como os espíritos nos explicam. Surgindo como centro de tudo, nós naturalmente vamos aprender a sobreviver, por impulso de necessidade. A primeira necessidade que surge no ser é a necessidade de viver, de manter a sua vida. Isso é instintivo na criatura. Por mais que a gente tente fugir da vida, nós temos dúvida, nós ficamos em conflito, porque no fundo, todos nós trabalhamos pela vida. A criatura que foge de um problema, ela não está querendo fugir da vida, está querendo fugir do problema. E há um equívoco na sua interpretação de que o problema é a sua vida. O problema é um detalhe da sua vida. E ela vai passar por muitos ciclos se ela abrir mão disso, por muitos ciclos de dificuldade, porque vai ver que a vida não acaba. O problema continua e é agravado, porque ela abriu o caminho para outro problema se ela suicida, por exemplo. Então nós vamos entender essa estruturação do perispírito e do despertamento mental como sendo aquele limiar, o começo de todo o processo de intercâmbio consciente. Porque nós, anteriormente à condição humana, estagiando nos reinos da natureza, fomos induzidos por forças.
dentro de circuitos fechados. O animal, por exemplo, se a gente vai analisar o comportamento de algumas espécies, por exemplo, o João de Barro que existe no Brasil, ele constrói a casa porque ele tem uma percepção de que os ventos e as chuvas estarão num sentido. Então ele constrói a casa de forma que ela não se molhe. Mas se o primeiro João de Barro fez isso, até o que existe hoje faz da mesma forma. Ele não evoluiu. É uma sistemática fechada de automatização de valores do princípio inteligente. Mas nos animais que se aproximam do homem, já há uma espécie de condicionamento e um avanço nos territórios. Preparando o quê? Preparando o pensamento contínuo, que é quando se define a mente humana. Mas para a mente humana poder funcionar, precisa de um organismo. E para esse organismo, tem que ter todo o automatismo que funciona no chamado perispírito, ou corpo espiritual. Então a gente pensa no perispírito como uma resultante do processo evolutivo. Então toda a escalada anterior do princípio inteligente, no despertar dos potenciais gradativo e crescente, é em função da formação desse corpo perispiritual, ou do corpo intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Estabelecido isso, nós temos então o entendimento do homem, que é a alma desperta, porque a alma é o espírito vinculado à necessidade das reencarnações, de corpos densos. Para quê? Para condicionar os circuitos de trabalho que vão desde os primitivos, quando ele vai ter noção das coisas, quando ele vai começar a lidar com o meio, interagir com o meio e criar, desenvolver uma cultura pertinente a cada época, até atingir uma evolução máxima segundo o planeta em que vive. Aqui na Terra, nós vamos ver muitos espíritos conseguindo desenvolver não somente o intelecto, mas também o sentimento. E aí formando a chamada inteligência. Na visão dos espíritos, inteligência não é intelectualidade. Intelectualidade é para nós. A gente vê os elementos nos liceus, nos grandes centros de cultura do mundo, desenvolvendo intelectualidade, mas muitas vezes são embotados no sentimento. E por isso mesmo, porque falta o aspecto moral, a sua intelectualidade é tendenciosa. Ela gera crimes, corrupções, danos de diversa natureza para a humanidade. Mas para os espíritos, inteligência é sinônimo de razão e sentimento, desenvolvidos um com o outro. E aí nós temos o equilíbrio. Essa inteligência, ela estua no universo. Porque os espíritos definiram Deus como inteligência suprema. E nós vamos perceber que esse atributo foi dado a todos os seus filhos. E nós estamos então na luta por desenvolver essa inteligência, que é o equilíbrio das forças, de razão e sentimento. Adão e Eva, na simbologia do Antigo Testamento. Porque se o Adão e Eva não estiverem conjugados, não há estruturação harmônica da criatura humana. Então, quando a gente passa a pensar na primitividade, o elemento está começando a formar uma cultura. No Antigo Testamento se diz, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis de Moisés, que Adão deu nome às coisas, é o primeiro homem. No sentido simbólico, nós vamos ter ali o elemento sendo capaz de interagir e nomear, estabelecendo uma cultura de base. Quando nós estudamos a nossa civilização ocidental, a gente pensa no quanto a gente deve aos gregos sábios, o quanto a gente deve ao desenvolvimento da família e do direito em Roma, que subjugou a Grécia, ou os gregos. Então nós vamos observar que a nossa cultura tem muito a ver com aquilo que eles desenvolveram. Os espíritos chegam a dizer que o iluminismo é o retorno da sabedoria grega para os novos tempos, voltando a nomear as coisas, por isso a enciclopédia, para que a gente pudesse libertar o pensamento e formar as bases de uma nova civilização. Mas se a enciclopédia libertou o pensamento e ajudou a estabelecer novas frentes, novos horizontes para a filosofia, que é a arte de raciocinar, de interagir pela nossa capacidade mental, mas também abrindo leiras de sensibilização no aspecto moral, ético da vida, nós vamos ter o espiritismo como sendo, no seu tríplice aspecto,
um coroamento desse esforço de não só nomear as coisas, mas de interiorizá-las, gerando o que eles chamam de espiritualidade. Quando nós analisamos a mente humana, que é a base de toda fenomenologia mediúnica, nós vamos entender que é um processo de evolução. E porque é um processo evolutivo que requer inúmeras reencarnações, o André Luiz, espírito, através de Chico Xavier, nos dá uma ideia disso. Ele diz que na Terra, desde a era do sílex, em que o ser demonstrava algum primor de técnica, que é quando se preparava, por exemplo, uma pedra, preparava essa pedra para presa a um instrumento que poderia ser madeira para poder caçar. Isso é algum primor de técnica naquele período rudimentar da vida. Dessa era até hoje nós temos 200 mil anos de atividade mental. 200 mil anos de atividade mental nos proporciona uma visão mais universal da vida. A gente já sai do gueto, embora a tendência de gueto, pelas religiões, pelas filosofias, por excesso de apego aos países, às culturas. Nós podemos, por exemplo, estar aqui na Inglaterra, mas vivendo no gueto do Brasil, porque a gente não consegue sair do gueto. Nós tínhamos pessoas assistidas nas diversas casas espíritas porque transitamos. Isso foi uma questão até muito interessante, o próprio Divaldo falou disso, que ele tirava a gente das palafitas, mas não tirava as palafitas de dentro das pessoas. A gente tirava as pessoas das favelas, mas a favela continuava dentro das pessoas. Isso é viver no gueto. Nós temos que tomar muito cuidado. Se a gente quer ampliar e estabelecer essa universalidade do ensino espírita na nossa vida, nós temos que sair do gueto. Porque senão a gente repete o catolicismo, repete o protestantismo, repete o mundo muçulmano, repete o judaísmo, repete a Índia védica, dentro daquele sistema somente místico. Porque hoje nós somos chamados a raciocinar, mas isso não significa tornar duro um processo, porque esse é o processo científico. Você analisa os fundamentos das coisas, e você pode cultivar o que você gosta, mas não faça disso um gueto. Esse é o problema, é o grande desafio da evolução do ser. Então a gente está tocando no assunto porque se a mente, que é a base da fenomenologia mediúnica, se ela não é trabalhada, se ela não é irrigada, se ela não é liberta dos processos atávicos, nós temos, por exemplo, nas reuniões médiuns que vão se comportar como criança, menino de Angola, que é uma herança do sincretismo religioso no Brasil. Então o elemento vai se comportar como uma criancinha e é um atavismo. Vocês entenderam? Não que as crianças não possam aparecer, porque existe criança no mundo espiritual. E nós temos um estudo científico sobre isso no livro Entre a Terra e o Céu, que é muito curioso. O estudo de que as crianças são mantidas assim no além quando convém para o espírito não retornar à reencarnação anterior. Porque às vezes é uma reencarnação em que houve um trauma, pode ter sido um suicídio, pode ter sido um homicídio, e o espírito desequilibraria e poderia voltar a regiões. Então, às vezes, a criança que desencarnou nessa condição foi uma providência salvadora para tirar ela dos guetos de culpa, de remorso, em que ela estava chafurdada. Então, nós temos toda uma análise racional, lógica do assunto. Então, a gente começa a ver a criança por um outro prisma. Porque o espírito, quando ele tem evolução, ele próprio acelera o processo e se torna adulto. Com pouco tempo. Ele não tem que esperar o tempo da Terra. É outro tempo dele. Quando ele tem estrutura moral, rapidamente ele vai se tornando adulto no mundo espiritual. É uma breve transição entre a infância e a idade adulta. E a gente vai ver a beleza do assunto pelo prisma dos fundamentos que expressa essa verdade que o Espiritismo propõe para a humanidade. Para a gente sair, por exemplo, das crenças cegas. A gente, por exemplo, analisa a reencarnação de uma forma muito essencial. Muito essencial. Porque o Espiritismo trabalha com essência, não com forma. Mas a gente vai entender as formas que são as capas, as vestimentas, que em todas as culturas, que em todas as épocas da humanidade, os homens deram a essas verdades. Então o Espiritismo não se ocupa de forma,
nem de formalidade, como muitos seres pensam, encarnados pensam. De formalidade, de jeito nenhum. O espiritismo não tem chefe, o espiritismo é livre, o espiritismo é uma força da natureza que tomou corpo de doutrina na obra chamada da codificação. Fora isso é balela. Os homens tentam se organizar, mas isso é um movimento humano. A doutrina é livre. A doutrina é dos espíritos e continuar sendo. Com os homens, sem os homens, apesar dos homens. Como disse Leon Denis. Então isso a gente precisa entender. A gente percebe que hoje a maioria das pessoas, principalmente jovem, lida com o espiritismo através de tecnologia. Não é em casa espírita. A gente costuma brincar com alguns amigos, né? Tem o Haroldo do Tragis, já esteve aqui. O Haroldo fala uma linguagem muito tecnológica. Ele tem isso sim como na alma dele. A gente conhece ele de cozinha, né? De trato, de frequentar a mesma centro espírita, mesma fonte que foi o Honório Abreu. Então a gente vira para ele de vez em quando e fala assim, ó, Haroldo, você tem um compromisso muito grande com a juventude, porque você fala a linguagem da juventude. Você gosta da tecnologia, da imagem, você gosta da arte. Isso é o seu forte, apesar da pesquisa tão séria que você faz. E você viabiliza o projeto. A gente tem falado isso com ele. Então, assim, é uma das pessoas que alavanca a juventude. E o espiritismo é livre. Porque é pela tecnologia, as informações estão aí. É claro que a gente encontra muito lixo, muito erro doutrinário. Mas, muitas vezes a pessoa entra pela periferia e chega ao centro das cogitações, e vai aprendendo a tirar. Como, por exemplo, nós podemos apreciar questões que estão na Índia, né? A questão da reencarnação na Índia, no mundo oriental, nessas regiões, é multimilenar. Então a gente vai lá, mas, por exemplo, isso é uma pesquisa que foi trazida. As pessoas, a pesquisa sobre a reencarnação lá encontra limitações. Porque quando a pessoa tem reminiscências, como vários espíritas que conhecemos tiveram, Ivone Pereira, Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros, não tão famosos de nome, mas trabalhadores e não menores, né, do que estes citados, nós observamos que lá na Índia, nas pesquisas, as pessoas que têm reminiscências, elas não contam, porque existe uma crença, aí é que vem o problema da crença. Existe uma crença de que se a pessoa fala, rapidamente ela vai desencarnar. Olha onde foi para parar. Então, há uma limitação de pesquisa. Né? Dr. Ramendras Nath Banerjee, que conheceu Chico Xavier em 71, na década de 70, em São Paulo, na residência de Dona Nena Galvez, e que conversou, intermediado pelo professor Hernani Guimarães Andrade, ele falou que o Chico era um homem santo, pelas informações que o Chico deu a ele. E na época o Chico revelou para ele que Sigmund Freud era um dos espíritos que usavam a capacidade dele de catalogar a reencarnação para poder trazer respostas para o mundo, porque faltou a obra do grande pai da psicanálise. Então, nós notamos, naquela época, no Ramendras Banerjee, a preocupação dele de achar material. Ele tinha catalogado mais de 1000 casos de reencarnação. 1000 casos. Ele era da Universidade de Jaipur, na Índia. Mas há limitações, segundo os pesquisadores, porque as pessoas não gostam de se expor por causa dessa crença. Então a gente traz isso para a gente entender que a mente bloqueada, ela bloqueia o fluxo das revelações, das informações espirituais. Porque a mente está na base de toda a fenomenologia mediúnica. Fenomenologia mediúnica. Quando o espírito André Luiz trabalha sobre materialização, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é um acervo de informações riquíssimas sobre todo tipo de mediunidade, Emmanuel, no prefácio da obra, diz o seguinte, que a obra da codificação estudou a mediunidade da terra para o além. E esta obra de André Luiz era o estudo da mediunidade do além para a terra. As duas obras se encontram, se complementam. Porque a obra de Chico desdobra a codificação espírita, que é o que a gente tem observado, a segurança, o médium missionário que abriu mão da própria vida, né, e se deu à humanidade de forma incontestável, sem qualquer nota de deificação, porque era humano. Mas na natureza espiritual ele abriu mão de si. Ele declarava isso para todas as pessoas. Eu abri mão da minha vida.
Então a gente nota que nesse processo de estudo da materialização, ele vai dizer, por exemplo, de um caso em que o médium, que estava ali deitado, fornecendo ectoplasma para a materialização dos espíritos, ele deitado numa cabina, em seguida, onde estava o público, materializa-se um espírito, mas quando eles olham, é o rosto do médium, para a gente ter uma ideia do que é o assunto, sobre mente, como base de toda fenomenologia mediúnica, e expressando até a evolução da criatura. Quando ele chega, quando eles observam o espírito materializado, era o rosto do médium, as feições do médium. E aí o André Luiz vai questionar o assunto, fala assim, o espírito usou o ectoplasma dele, mas ele é tão personalista, dominador, tão senhor de si, das suas forças, que ele imprimiu o seu faces na materialização do espírito. Aí o médium vira e fala assim, então isso é o que é animismo? É. Esse é o animismo. É quando o médium é ele e não deixa os espíritos falarem, se mostrarem. Então é um estudo fascinante, porque nós estamos aprendendo que a mente do indivíduo precisa ser renovada, por isso o médium estuda. Tem médium que acha que tem que ser ignorante, mas o ignorante vai reproduzir a ancestralidade dele. O ignorante reproduz a sua ancestralidade, as crenças que ele tem. Se ele não renova a mente e começa a conhecer novos horizontes, outros horizontes, ele não desamarra do seu passado. Ele não se desamarra. E aí está o perigo. Então é claro que ele precisa. O médium muitas vezes não tem poder de concentração em livro. Mas ele vai para um grupo, discute assunto, troca ideia, fala de dúvidas. Por isso Centro Espírita e Grupo Espírita tem centros de estudo, ou equipes de estudo, para exatamente facilitar para o indivíduo. Porque a gente aprende não é só com o livro, não. A gente aprende com a experiência do outro, com a visão do outro, na interação com o outro. A melhor forma de um médium se identificar como uma pessoa relativamente normal, porque médio é estranho, né? É quando ele conversa com outro, com mais outro, com mais outro. Aí ele vai vendo que não é só ele. Que na verdade as sensações são muito parecidas, são análogas. Um médium não é igual ao outro, não existe isso. Porque impressões digitais e impressões, ou as emanações do pensamento, que são as ondas eletromagnéticas do pensamento, elas podem ter uma espécie de compensação vibratória, né? Uma identificação, mas não são idênticas. As ondas mentais não são idênticas. Elas podem ter o mesmo teor. Então o espírito, por exemplo, pode ter maior simpatia por um determinado médium, por outro ele não tem tanto, porque há uma compensação vibratória. Então quando ele emite uma onda mental sobre a mente do médium, o médium é dócil porque aquele assunto, ele tem o princípio dele, então ele vai pegando e percebe que o que vem é muito maior do que ele possui. É isso que acontece geralmente. Quando o benfeitor vem, o médium é sensível e fala assim, nossa, eu fiquei gigante, eu fiquei pleno, eu senti um amor, eu sentia ideias tão claras sobre esse assunto, depois passou. Fiquei pobre de novo. Essa é uma das sensações do médium. Essa é uma das sensações. Ou quando, porque aí tem que ter algum ponto de contato, né, gente? Porque se a gente não fala aquela língua, você nem percebe ela. Uma grande luz, a pessoa nem percebe. Ela é tão poderosa, tão pura, que não tem identidade com o indivíduo. Que às vezes está lá, cheio de problema, vivendo ali muito o materialismo dele, o gueto dele. Então o indivíduo passou a grande luz e explica assim, eu não consigo, tem que ser por tabela. Foi o que o Chico explicou, Chico Xavier. Numa reunião de Pedro Leopoldo, no grupo Meimei, dirigida por Arnaldo Rocha, grande amigo do Chico, confidente do Chico, o Arnaldo contou pra gente que apareceu a grande mística que foi Teresa d'Ávila, da Espanha, que tem uma expressão angélica. Quando ela surgiu, o Espírito falou assim, vocês entrem em oração, porque hoje nós temos uma visita de grande elevação. O Chico percebeu que entidades como Bezerra, Emmanuel e outros amigos benfeitores fizeram uma escalada. E a luz
de Teresa d'Ávila, a comunicação dela veio por tabela. A gente fala por tabela para facilitar o assunto. Como que o Chico conseguiu entrar em relação com Teresa d'Ávila? Porque teve intermediação desses benfeitores. Então ele chamou isso de luz refratada, que é um estudo muito bonito. A luz não veio direto no Chico. Ela bateu, obrigada. Ela bateu no espírito benfeitor, podia ser o Emmanuel, passou pelo Bezerra, até chegar no Chico. Ele chamou isso de luz refratada. Não vinha direto. Então o Chico precisou de intermediário. Quando o Chico teve os primeiros contatos com Veneranda, que depois do governador é a única pessoa que esteve pessoalmente com Jesus, segundo as narrações do livro, para a gente ter uma ideia da elevação, diz o Chico que Emmanuel teve que intermediar. Ela, através de Emmanuel, chegou no Chico. Porque todo mundo acha que é muito fácil. Mas não é brincadeira. Luz muito pura. É difícil de captação aqui na Terra. Então você precisa de agentes intermediários. É o processo. Por quê? A nossa mente ainda está em processo evolutivo. E olha que se a gente for falar de Chico Xavier, um dia, isso está em livro, por isso que a gente vai falar, isso é registro, né, oficial. E os elementos estão encarnados, a gente tem que ter esse cuidado para falar de Chico, porque tem muita gente inventando mentira e as pessoas que estavam envolvidas no processo já desencarnaram, então não tem ninguém para comprovar. Aí está o perigo, é aí que a gente tem que abrir o olho. Então, o Quincas Veloso, que mora em Monte Carmelo, cidade vizinha a Uberaba, está encarnado. Eles registraram isso num livro. Ele perguntou para Chico Xavier um dia: Chico, de quando data a sua ligação com Emmanuel? O Chico virou para o grupo e disse assim: desde 40 mil anos antes de Jesus. E na época o nosso grupo se constituía de 70 elementos. Aí vocês vão entender o assunto. Mas espera aí, 40 mil anos antes de Jesus, a nossa civilização não tem estudo de anos. Onde é que ele falou parar? Na Atlântida. Porque em 1954, o Emmanuel, através de Chico, respondeu a uma entrevista da LBV, Legião da Boa Vontade, do antigo Alziro Zaru, que fez nome na época, né? Que tinha um compromisso espiritualista de divulgar o Evangelho de Jesus. E divulgou muito as obras espíritas, principalmente as obras de Kardec e de Chico Xavier, que eles estudavam com afinco. O Emmanuel, essa entrevista é disponível na internet, a gente acha ela, está lá na Bíblia do Caminho. Nessa entrevista, Emmanuel explica, confirmando Kardec, quando ele faz o estudo da precessão dos equinócios, definindo em torno de 25 mil anos cada civilização aqui no planeta e tal. O Emmanuel diz que cada civilização dura em torno de 28 mil anos. Que a Terra tinha tido duas tão primitivas de que não se tinha registro. Depois veio a da Lemúria. Depois da Lemúria, que durou 28 mil anos, surgiu a de Atlântida. E quando as últimas ilhas de Atlântida submergiam nos oceanos, em torno de 10.500 anos antes de Sócrates, surgiu a civilização ariana, que é a nossa. Aí surgiu a nossa. Então vocês notam o assunto. Essa turma está desde a Atlântida. Aí você entende uma mediunidade de Chico Xavier. Você entende uma sabedoria, um domínio de história da Terra, como Emmanuel demonstrou. Aí você vai entendendo essa turma. Na época, o nosso grupo se constitui de 70 elementos. De onde eles vieram? Capela. Alguém tem dúvida? Capela. É daquele grupo que veio, que formou o primeiro homem. O Adão, que está lá no símbolo do Antigo Testamento. É aquele grupamento. Que veio trazer caráter racial, cultura, desenvolvimento. E que formou as 4 grandes civilizações que nós tivemos. Que é exatamente a preparação que eles tiveram na civilização anterior, de Atlântida. Né? Porque dizem que, em pesquisas, o próprio Hermínio entra nesse território, ao que consta, na Lemúria se desenvolveu o organismo. Mas na Atlântida começou a desabotoar a capacidade da inteligência. E aí vieram os primores, né? Então tem muita especulação. Mas são sinais que o próprio Espiritismo dá nas suas obras mais sérias. Não aprofunda, mas dá alguns sinais.
E a gente nota que essas grandes civilizações surgiram como os 4 grandes povos, que é aquele rio que vem do Éden e se desdobra em 4 braços, que está definido no Antigo Testamento. Então você vai ver que é a migração, o processo migratório definindo por afinidade. Emmanuel diz que isso é por afinidade de trazida de capela. 3 grandes povos vinculados à religião e um negando religião, que é a raça ariana, a que deu origem à Europa, a família indo-europeia, totalmente desvinculada de religião. E aí a gente nota esse espírito mais objetivo, né, que domina tanto a Europa quanto os Estados Unidos da América, que é o mesmo povo, né, que foi migrando. Então a gente nota que houve um investimento e a gente vai observando nessas informações, nessas revelações seguras, a gente vai costurando e vai percebendo que 200 mil anos de atividade mental autoriza o indivíduo a permutar não somente na horizontalidade da vida, trocar entre si, como acontece nas tábuas, né, dos aborígenes, que eles vão trocando ali, é coisa da floresta, é coisa das águas. Aí você vai ver isso na mitologia, a gente vai ver isso na religião africana, no sincretismo religioso do Brasil, você vai ver o Deus das águas. Então, nós conhecemos pessoas vinculadas a Umbanda, médios potentes, que falam de trabalhos em que eles conseguem, com os orixás, por exemplo, que trabalham a natureza, fazer chover, ou parar a chuva só naquele circuito assim. Os orixás fazem isso, porque são deuses da natureza. Nós, no Espiritismo, estudamos os elementais, que são aqueles seres que antecedem o próprio homem. E muitos médios conseguiram ver os elementais. Eles gaguejam, são enrugadinhos, falam gaguejando. Muitos já viram. Eles estão na natureza. Na obra Nosso Lar, de André Luiz, a gente vê lá quando Narcisa entra em relação com a natureza para buscar a essência que ela precisava para fazer os fluidos, para curar o pulmão de Ernesto. Ela vê as flamas saírem das mangueiras, dos eucaliptais. São os elementais trabalhando. Por que a gente vai negar as potências? O nosso perispírito não é herança dessa retaguarda, que a gente chama de retaguarda, mas que são estágios de evolução. Tudo é imbricado na vida. Tudo é espírito. Tudo é espírito. Na pedra tem espírito, na planta tem espírito, no animal tem espírito. E no ser humano ele pensa, raciocina e se mostra inteligentemente. Mas ele está por toda parte. E a gente começa a entender isso. Então a mitologia trabalha esses deuses, esses seres. A gente fala de umas séries lá da agricultura. Por quê? Ela representa uma pleiade de espíritos. Quando você fala de um preto velho, você tem um monte de espíritos que tiveram essa experiência e que operam nessas bases. Quando você fala de um caboclo, você está falando de um índio brasileiro. Chico Xavier fez uma viagem de férias na década de 50 com Arnaldo Rocha e com outros amigos, que eu não vou citar o nome aqui. Um deles é o Enio Santos. E eles passaram pelas igrejas antigas, fizeram um trabalho espiritual. O Chico conversou com o espírito, recebeu o espírito no hotel, que estava necessitado. Muito drama, muito sofrimento na história do Brasil. Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Quando eles foram numa praia mais deserta, o Chico contou, isso está registrado em livro, está num livro chamado Mandato de Amor, da União Espírita Mineira, um livro bonito, mas esse relato está também na Bíblia do Caminho, depoimentos de Arnaldo Rocha. Quem for lá, clicava, ver a história inteira, com detalhes, em que ele falava nome, lugar, pessoas, porque isso é verdade. Agora esse trem de, o Chico me falou, e que não tem quem não prova, isso é mentira. Isso é mentira. Tem que ter comprovação, tem que ter testemunho, tem que ter ambiente, tem que ter contexto. Então tem que ficar de olho aberto. Tem muita coisa distorcendo aí em nome do Chico que não é verdade. Então, o Arnaldo trouxe a história, ficou registrada em livro, está aí para todo mundo querer ver. Eles foram numa ilha deserta, quando chegou lá, o assunto é até engraçado. Porque o Arnaldo tem uma forma muito espontânea de ser, apesar de muito firme, muito durão e até bravo. Ele era assim. Desencarnou tem uns 4 anos. Então o Arnaldo chegou na ilha e o Chico virou e falou assim: os aborígenes, os índios, estão por todo o ambiente como se estivessem ainda no período do descobrimento do Brasil. Prestem atenção.
Eles estavam em 1950 e alguma coisa. Tinha mais de 400 anos que o Brasil fora descoberto. O Chico virou e falou assim: os nossos irmãos indígenas estão no ambiente, por toda parte, se movimentando como se estivesse ainda no ano de 1500, antes do descobrimento do Brasil. O Arnaldo, com o jeito espontâneo dele, não falou, mas pensou assim: será que estão no Impelo? Porque na época, no Impelo, pensou assim, pensou só. O Chico virou e falou assim: estão sim, Naldinho, no Impelo. Aí o Arnaldo ficou sem graça, porque o Chico lia pensamento. O Chico era danado, lia pensamento até a distância. Ele virou e falou assim: puxa vida, papagaio com esse frio todo. Ele ainda brincou, porque o Chico pegou ele no pulo do gato, né? Então eu estou contando esse caso para vocês entenderem. Eles estavam com a mente naquele período. Hermínio Miranda faz um estudo extraordinário, estudando mediunidade, estudando memória e tempo. Ele fala assim: tempo é lugar. Tempo é lugar. Quer ver uma prova disso? Uma pessoa é traída por alguém, ela não consegue perdoar. Ela toca a vida, mas ela parou naquele dia. Vai precisar, às vezes, de uma doença ou de uma desencarnação para a pessoa ter um trauma e começar a pensar no assunto e trabalhar aquele ponto morto que ficou dentro dela. Tem gente que caminha assim. Onde você está? Eu estou em 1500 alguma coisa. E você? Ainda estou na época de Jesus. Traz um bloqueio por dentro. Mas Deus não usa violência, usa o tempo, como dizem os espíritos. Então a gente precisa entender, porque para poder trabalhar a mediunidade é um universo. A mente é prodigiosa. Mas se ela estiver bloqueada, não tem fluxo. Não tem fluxo. Sabe que um dos grandes problemas que nós temos chama-se preconceito. Que é o preconceito. É por conta da pessoa. O conceito ele tem que tirar na vida, na experiência. Como é que Kardec definiu o melhor médium? É o mais experiente. Esse é o melhor médium. Está lá na obra da codificação. Por quê? Porque ele tem que ralar. Ele tem que ganhar altura interior, desenvolvimento interior, libertação interior. Porque senão, ele não consegue. Tem muita gente que vira e fala assim: ah, o Chico arrastou como uma cobra, um ser na forma de cobra, pegou ele e arrastou no chão, silvando como uma cobra. Eu falei assim: isso foi no começo. No final não fez não. No final o Chico falava, você não sabia se era ele, se era irmã, se era bezerra. No começo todo médico sente, somatiza. Ô Chico, você é psicógrafo? Ah, comecei assim, meu filho, o braço doía, disparava, desconectava, um ia para o lado, outro ia para o outro. Depois não. Tinha hora que eu via escrito uma poesia, eu anotava. Eu estava vendo e anotava. Outras vezes o Espírito falava no meu ouvido e eu anotava. Ou seja, psicografava de todo jeito. Outras vezes eu interava com a mente do indivíduo e eu anotava. Às vezes vem impulso no braço. Ah, mas e aqueles jovens que psicografavam através de você? Aqueles livros falou, disse, etc. Você não sabia que elas diziam, Chico. Você não era daquela época, você já tinha idade naquela época. Ah, meu filho. Eles formavam um braço fluídico aqui, ó, justaposto ao meu, ao efeito físico aí. Para quem acha que mediunidade é mecânica, não existe isso em mediunidade. Mediunidade é passiva, não mecânica. Passiva, não mecânica. O grande erro é pensar em mecanicismo. A gente não é robô. Precisa do médium. Precisa das forças dele. É uma interação de forças. O médium tem que ser passivo, para não atrapalhar. Porque se não aprender a passivar, a se calar, é ele que fala no lugar do espírito. É isso que a gente está estudando. É o processo anímico, que se torna personímico. Porque a personalidade sobrepuja. Então, ô meu filho, eles formaram um braço fluídico aqui, justaposto ao meu, e vestiram aquilo como uma luva. Dissociar o meu membro, que é fácil, hoje tem estudo científico que fala como é que dissocia, o braço no campo, no terreno cerebral. E aí eles escreviam, meu filho, eles escreviam. Vocês entenderam? Efeito físico. Criou o braço fluídico justaposto dele. Então não é um processo mecânico como a gente pensa. Há um grande equívoco.
nesses estudos, ou na interpretação do que Kardec pôs. Essa palavra passividade é dita pelo próprio codificador, ou pelos espíritos que orientaram. E a gente vai notando que falta essa sensibilidade para perceber isso. Você não consegue juntar o espiritual que está desencarnado com o material que tem um espírito sem que ele permita. Não consegue. O médium que tem um transe profundo e que fica inconsciente. Aí a gente fala assim, ele está inconsciente porque na hora que ele sai do corpo, ele sai mesmo do corpo. Tem hora que ele sai até do ambiente. Tem muito médico que sai do ambiente. Nós tínhamos uma amiga que ela recebia o irmão querido que era um preto velho, no grupo espírita que a gente frequentou, que chamava Bezerra de Menezes em Belo Horizonte, no bairro de Santa Virgínia. Uma excelente médium. Ela saía do corpo, o irmão querido vinha para poder dar orientação, em alguns casos mais complexos. Conversava com a pessoa, com a assistência de um outro, que era espírito, que ficava ali do lado. O irmão querido, que era uma gracinha de espírito, todo mundo amava o irmão querido. Era ele e o irmão Simplício. O irmão querido levava a médium para uma praça que se chama Floriano Peixoto. Deixava sentadinha lá, com amigos espirituais tomando conta dela, ficava na praça, vendo as árvores, à noite. Era uma praça bonita. E ele usava médium. Mas acontecia o que com o irmão Quirino e a médium? Aquilo que o André Luiz explica, domínio mental afetuoso. É lindo o termo do André Luiz. O que é isso? O médium, como ser que pensa e sente, confia tanto naquele espírito, sabe que ele é um benfeitor, tem linhas de afinidade profundas. É o que o Chico falou pro Emmanuel. De onde data a nossa ligação? O Emmanuel virou para ele e falou assim, a nossa ligação se perde na poeira dos tempos. Olha que lindo, gente. Por isso que vocês veem aquele show, aquele espetáculo de luz através de Chico Xavier. Porque o Emmanuel estava ligado a ele. Olha o que o Chico falou, 40 mil anos antes de Jesus. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Que coisa horrorosa. Que coisa linda. Então, aí a gente vai entendendo o assunto e vai desenvolvendo a conceituação. Você fala assim, olha, o espírito tem muita ligação. Então, na hora que ele chega, o médico fala assim, toma, a casa é sua. Saiu. A casa é sua. Usa. Que eu sei quem você é. Eu amo a vibração, gente. É a vibração. Não é porque o espírito falou, eu sou fulano de tal. Não adianta. Não adianta. Uma pessoa chega perto de você e fala assim, eu sou uma autoridade tal. Aí você olha dentro de você e está assim, parece nada. E eu com isso. Agora a pessoa chega perto de você, você olha para ela e sente a vibração, você, não importa quem você é, mas que gracinha, que simpatia. Vocês entenderam? É isso. É o mesmo princípio, ele é universal. Então, o espírito saía do corpo, quem ia lá conversava com o irmão Simplício. Isso é passividade. É quando o médico se entrega. Agora, como é que é a passividade para o espírito necessitado? O espírito, claro, tem que encontrar alguma coisinha fedorenta dentro da gente, porque senão não tem ligação, né? Então, um expositor uma vez falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, mosca não poliniza flor. E a abelha não trabalha no lixo. Vocês entenderam? É uma boa ideia para a gente poder entender. Mas os espíritos precisam da gente. Mas nós não tivemos reencarnações complexas, problemáticas? Esse registro não está na alma? Isso não fica impregnado na nossa vibração, na nossa história? Então quando o espírito chega e fala assim, eu sou um criminoso. Chega lá, em alguma encarnação a gente ceifou a vida de alguém. Eu duvido que tenha aqui alguém que nunca fez isso. Porque antigamente era na pancadaria. Não é? Se isso era primitividade, quando o espírito vê que você deu um pancadão no outro, que ele saiu da frente, você chegou primeiro na comida, evoluiu. Evoluiu, saiu na frente. Está trabalhando já o desenvolvimento dele. Porque naquela época é assim. Porque tem gente que vai analisar o passado, esquece o que é evolução. Como é que o bruto trabalha no bruto, né? O mal aprende com o mal. É assim. Você aprende com as forças que te dominam. Depois você depura elas. Então tem gente que olha para trás e fica assim, cruz, aquela barbárie, aquele horror. Assim, peraí. Texto com contexto. Se você não puser o texto no contexto, você jamais vai aceitar. Você não pode hoje estar aqui com esse primor de evolução, olhar para trás e ficar analisando
com o sentimento de hoje, com tudo que você conquistou hoje. Não pode. Você tem que vai lá. Eu aprendi isso com o grande mestre Honório Abreu, que hoje é espírita, escrevendo livro. Ele virou pra gente e falou assim, ele pegou a história de um rei da Espanha para explicar a história dele próprio, né? Ele tinha sido um rei da Espanha. E aí ele falou assim, você tá vendo isso aqui, ó? Nós estamos tendo um território, né? Porque na verdade foi o que tentou dobrar a Inglaterra para ser católica. E quando ele perdeu aquela invencível armada, porque ele dizimou as florestas da Espanha para poder fazer esses barcos, para chegar aqui. E Deus não quis. A frase dele foi, Deus não quis. Isso está retratado até em filme. Mas tem um livro que chama Demônio Escorial, vai falar da história do elemento. Olha que beleza, que é a pessoa entender contexto. Ele falou assim, você entendeu que ele já trabalhava unificação nessa época? Porque o elemento trabalhou unificação espírita. E foi habilidosíssimo. Como não tem igual na atualidade. Fez nome, fez história. Aí você entendeu que ele já trabalhava unificação naquela época? Porque tinha um fervor. Achava que realmente Deus estava ali. Na igreja católica, naquela sistemática. Então assim, ele trabalhava essa unificação. Estava tentando unificar. Vocês entenderam, né? Aí eu falei assim, nossa. Ele viu os fatos no contexto. É o que Kardec faz. Quando ele, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica sobre costumes da época. Se você não entender o que é um fariseu, um saduceu, um publicano, mas não entendeu o texto. Contexto. O Haroldo gosta muito de falar, gente, tem que ter contexto. Então, quando vai lá atrás, resgatar a tradição do judaísmo, para entender onde é que o cristianismo surgiu, em que ambiente, em que cultura, porque Jesus se remonta ao Antigo Testamento, que era a história dos hebreus, as revelações que eles receberam. O Espiritismo vem e assenta nisso tudo. Aí a gente gosta de falar, porque a gente trabalhou muito essa dinâmica de interpretação do Evangelho, até com Haroldo, na FEB, durante muitos anos, né, no chamado NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, divulgou isso para o Brasil e para o mundo inteiro, durante 3 anos consecutivos. A gente falava, gente, qual que é a primeira mensagem que Kardec pôs dos Espíritos no primeiro capítulo, não vim destruir a lei? O Espírito israelita. E ele que vai falar. Começou lá atrás com o Antigo Testamento, veio o Novo com Jesus e o Espiritismo vai arrematar a obra. Vocês entenderam? Agora, não é porque só na tradição dos hebreus é que tinha fundamento, não. Eles aproveitaram a ideia do Deus único e as tábuas da lei, que é o resumo de quê? Da lei de justiça. Os 10 mandamentos resumem a lei de justiça. Aproveitaram isso para alavancar o processo. Mas isso tinha sido revelado em todas as culturas antigas do mundo. Tinha na China antiga com Forri, né? Antes com Lao Tse. Nós vamos ver isso lá com Krishna, vamos ver com Buda, vamos ver com Zoroastro na Pérsia. Então nós temos essa universalidade, porque Jesus mandou os trabalhadores arrostarem o território. Trabalhando o quê? Essa multiplicidade de valores, de recursos simbológicos, mas contendo princípios de verdade, para poder atender a diversidade humana. Quando a gente estuda sobre os 12 apóstolos, ou os 12 cestos da multiplicação dos pães que sobraram, que sobejaram, a gente estuda isso. É a universalidade. Né? O 12 é um número que trabalha universalidade. Então, por que Jesus teve 12? Aí fica a pergunta, né? Por que 12 apóstolos? E aí a gente vai encontrar muitos símbolos nesse sentido. Por causa da universalidade, você tem que entender a diversidade. Porque nós temos grupos que podem se afinizar mais com isso, com aquilo, com aquilo. Então, cada apóstolo apresenta uma espécie de símbolo da natureza humana em um determinado aspecto. O Judas não gostava do din-din? Não achava que o poder era esse aqui? Se perdeu. Equivocado. Não era maldade, ele amava Jesus. Equivocado. Os espíritos trabalham isso, ele se equivocou. Ele deu mais poder para o material do que o espiritual. O Pedro não era uma pedra no sapato de todo mundo, rude, áspero. É o que os espíritos revelam. Mas não foi ele a rocha sobre a qual o cristianismo se assentou? E tinha fibra. E se você for analisar cada elemento, cada um vai ter uma característica.
E a gente vai aprender sobre isso. Então, quando a gente analisa a mediunidade como instrumento de evolução, você tem que entender que 200 mil anos de atividade mental nos proporcionou diversas reencarnações. No livro Falando da Terra, tem uma página do Militão Pacheco, psicografada pelo Chico. Essa obra do Chico é uma obra pouco conhecida, mas preciosa. O Militão Pacheco vai falar que nós vivemos em todos os climas da Terra, falamos todos os idiomas que já existiram, já suportamos todo tipo de vida social. E aí vai. Ele vai falando um monte de itens. Ele falou assim, hoje, no Espiritismo, nós estamos trabalhando em síntese. Síntese. Não precisa se perder nos labirintos dos excessos, não. Síntese. Porque hoje, qual que é o processo? A pluralidade, isso até cientificamente nas academias educacionais a gente aprende isso. A pluralidade, essa pluralidade, chega uma hora que ela trabalha, satura os indivíduos, aí eles caminham para a síntese. Isso até filosoficamente. Depois da síntese, vem a análise. É a hora disso. Com o Espiritismo a gente trabalha na síntese da história da humanidade. É isso que ele resume. Essência. Não procura forma, não. Ah, mas não vi nada aqui da crença dos Védicas, a crença védica lá da Índia. Do jeito que você está querendo, vai ver, não. Aí você procura o Bhagavad Gita, você procura as tradições deles, que aí você vai ver do jeito que está querendo. Agora, em essência, está tudo aqui. Porque o Espiritismo trabalha com seiva, não com a forma. Aí você vai analisar. É o período que você passeia pela história. Você domina. Você pode fazer qualquer incursão. O que levou as pessoas a dizerem: o Espiritismo está em tudo e explica tudo. Basta você compreender a proposta. Então, gente, a mediunidade, que tem a mente por base de toda e qualquer manifestação espiritual, ela funciona pelo resumo dos 5 sentidos. Quando Charles Richer, na França, pesquisando fenomenologia para além do trabalho dele, quando ele lidou com mediunidades, médiuns, e ele não deu conta de assumir, né? Acadêmico, preconceito, mas ele, quando publicou o Tratado de Metapsíquica, ele sugeriu o 6º sentido da individualidade. E o que é o 6º sentido? O resumo dos 5. As 5 janelas da alma que o corpo tem proporcionaram o 6º. A gente poderia dizer que é a mediunidade. Qual que é o fundamento da mediunidade? Intuição. Começa pela intuição e vai terminar pela intuição segundo Emmanuel. Mas passa por uma gama de faculdades que são transitórias. Por isso Emmanuel diz, surge pela intuição e terminará pela intuição. A primeira intuição é básica. Ela ressuma a força e as experiências dos 5 sentidos. E abre uma janelona. O símbolo disso está na Arca de Noé, naquela janelinha que a pomba vai. A ave é o símbolo do pensamento. Ela vai buscar onde tinha terra seca. É a sondagem. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso no nosso dia a dia. Há uma percepção extrasensorial que a gente lança. A sonda vai. Isso você sente, se convém ou não. Se o terreno é seguro ou não. A questão é trabalhar e educar-se para isso. Quando a mente não está presa a preconceitos, a formalidades, apego demais à matéria, aos sistemas materiais. Nós temos uma amiga que se referiu a um outro companheiro nosso, que é médium, e ele é muito espontâneo, assim, nas coisas, nas percepções, assim. Uma pessoa que não tem presunção, então ela é mais fácil de lidar com ela, né? Uma pessoa que não é presunçosa, ela é simples, e ela é simples, ela funciona, os espíritos usam, né? Aí um dia aconteceu um fenômeno lá, assim, muito interessante, respostas que ela tanto tempo buscava, e assim, do nada surgiu, ela falou assim, olha que beleza, ele é um médium sem vestíbulo. Mas que frase, que eu nunca esqueci. Ele é um médium sem vestíbulo. Por quê? Porque é um médium que não precisa vestir nada, nenhuma capa para ser médium. É um médium natural. Chico Xavier. Chico Xavier encontrava certas pessoas, fulano, vem aqui, fulano. Aí o camarada assim, nunca viu o Chico? Ele está falando meu nome, será que sou eu? Você, fulano, é você.
Aí a pessoa ia dizendo, fulano, vem cá. Aí a pessoa ia, chegava lá, aí o Chico, fulano, como é que tá fulano? Como é que tá lá na sua cidade? O centro espírita tá... Quem contou pro Chico? Médium sem vestíbulo. Mas claro que ele atingiu isso em muitas reencarnações. O Chico não é produto de uma encarnação. É o produto da evolução dele. Então a mediunidade que expressa vamos dizer, o mundo espiritual na verticalidade da proposta, né? Porque uma coisa é ficar falando bobagem aqui na Terra. Tem muito médium que adora falar de bobagem. E dramatiza dragão, e dramatiza umbral, dramatiza castigo. Parece aqueles... uma vertente religiosa que adora usar o diabo. Né? Espiritismo aboliu as pessoas do inferno. Inferno não existe. É uma condição de responsabilidade pessoal. Isso não existe. Se até o Papa falou tardiamente, 150 e tantos anos depois do Espiritismo. Não existe inferno. É uma condição da alma. Ou você está bem, porque você está em harmonia com as leis universais, ou você está mal, porque você está contra tudo que é divino. Aí a escolha é sua. Pode ficar na lama o tanto que você quiser. Mas corre por sua conta. Porque Deus não quer isso para você não. Mas também não violenta ninguém. Porque Deus não cria robô. Né? Então ele espera você querer. E a pessoa vai descobrindo o que é o melhor. Bom, nós falamos demais, nós temos um tempinho ali para pergunta, né, Marlene? Deve ter muita dúvida, muita pergunta. Já passou. Que rápido. Aí você começou. Vamos acordar mais uma hora. O Wagner, acho que tem tempo uso para você, né? Que é um tiro. Quem tiver dúvida pode... Ô, gente, quem quiser fazer alguma pergunta, porque também é bom que a gente interage, entra em terrenos mais específicos que às vezes a pessoa quer, tem interesse, né? Pode começar. Como é que você chama? Valda. Eu, há um tempo atrás, eu trabalhava num centro em Campinas, e quando eu comecei, né, eu tinha aquela dúvida, será que sou eu mesmo ou se é o médium que está tendo esses pensamentos, ou mesmo quando estava iniciando um passo, alguma coisa. Isso era natural, né, no começo, dessa dúvida que a gente tem? Muito. Ninguém começa na mediunidade sem dúvida. Por quê? Quando nós despertamos para o mundo espiritual, a gente ainda está muito envolvido com os sistemas da Terra. Isso é da natureza humana. Nós não podemos nunca dissociar o animismo natural, não exagerado. Porque o animismo natural é a base. Quando você pensa em mediunidade, você pensa assim, um pé de limão bravo é o ser encarnado. Aí vem o limão aprimorado, que é o que vem do mundo espiritual. Ele vai ser enxertado no limão bravo. E ele vai produzir limões maravilhosos. Porque ele vai produzir no médium, através do médium, aquela base do médium, limões aprimorados. Ele vai produzir o limão bravo do médium. Então, há sempre uma melhora. Mas ele precisa ter o material do médium. Então, a dúvida do médium é a seguinte, mas eu uso esses termos. Não tem problema não. No meio desses termos, vem pérolas. No meio dessas ideias que são suas, do dia a dia, vem outras de natureza superior. A questão é saber joirar. Então a gente vai com a bateia, que é um processo antigo de separar o ouro do cascalho. Aí vem um dirigente, vem um estudioso da doutrina, vem alguém que você conhece que tem bagagem, conhecimento, experiência. Aí ele pega, por exemplo, seu material, ou analisa sua psicofonia ou sua psicografia. Então ele vai pegar a bateia do conhecimento, da experiência e fazer assim, ó. Isso aqui é ouro. Agora isso aqui é cascalho, isso aqui é do dia a dia. Porque é natural. É natural. Nós não podemos dissociar o animismo. O Chico participava com o que ele tinha. Fizeram um estudo sobre termos científicos, por exemplo, André Luiz. André Luiz através do Chico e através do Valdo. O Valdo tinha uma faculdade de medicina. Pelo Valdo, a terminologia, as abordagens médicas de André Luiz eram muito mais primorosas do que pelo Chico. Mas o Chico tinha o quê? 4º ano de grupo, né? Hoje nem existe mais isso. Então ele tinha um conhecimento elementar. Claro, autodidata, leu, aprendeu com os espíritos, aprendeu com os encarnados, mas não tinha especialização do Valdo. Mas deu conta. Entendeu? Por causa da afinidade. Então trouxe coisas maravilhosas, né?
Então é só pra gente ter uma ideia. A dúvida vai sendo dissipada com a experiência. É ela que dissipa a dúvida. Então o médium vai começando a perceber que está no fluxo. Primeiro a gente entra com tudo que tem. Aí o cascalho vai diminuindo e o ouro vai aumentando. Entendeu? Eu fiquei na dúvida de, quando você fez a colocação, eu vou usar o mesmo exemplo que você usou do Chico, que para mim, Ângela, Chico foi o maior médium que passou pela Terra. Para mim, Ângela. Sim. Eu vou usar o exemplo que você usou dele. Quando a veneranda fez a comunicação através do Chico, você falou que ele teve que passar por Emmanuel e para filtrar. Emmanuel Bezerra de Menezes e ele. Isso seria, eu não acredito que seja pela moral dele, porque ele tem a moral dele. Isso seria pela condensação da Terra, que é pesada? Exato. Ele está num corpo, e estando num corpo, a capacidade espiritual dele reduz. Mesmo como médium, ele precisa ter aqueles que estão mais afins para ajudar ele a elevar mais ao padrão da veneranda. Né? Porque o Chico, a gente não pode esquecer que como missionário, ele não tinha toda a evolução ganha. Ao final da tarefa dele, ele tinha a autoridade de quem realmente viveu o cristianismo. Puro. Ao final. Foi o que Kardec colocou, que está no livro Obras Póstumas. Quando disseram que ele era missionário, que ele foi escolhido, ele diz assim: não acredito que eu tenha missão. Só vou acreditar que eu tenho uma missão quando ela estiver cumprida, porque eu posso me desviar dela. Quando eu tiver cumprido, aí eu acreditarei que eu tive uma missão. Você entendeu? O Chico falou assim um dia: até no último passo nós podemos cair. Então ele não podia ser uma pessoa completamente, senão ele tomava o lugar de Jesus. Porque médium perfeito não existe. Perfeito foi só Jesus. Porque era espírito puro. O Chico era espírito de evolução. Então ele precisava de ajuda. Por que ele precisou? Tem gente que briga com Emmanuel, né? Isso é um assunto até interessante. Tem gente que fala assim: esse Emmanuel é muito grosseiro. Como é que ele fala isso com o Chico? Gente, quem conheceu o Chico era todo sentimento. Todo sentimento. Vou contar um caso para vocês aqui. Um camarada que tinha sido filho do Chico na outra vida, dele, do Arnaldo e tal. Esse camarada aprontou nessa vida. Esse camarada vinha em Belo Horizonte. Usou a assinatura do Chico para tirar dinheiro de uma empresa que é a Belo Mineiro. Desviou dinheiro da conta que o Arnaldo, o Chico e o Clóvis Tavares tinham para poder fundar uma instituição. Surrupiou. O camarada enriqueceu ilicitamente. Quando o Arnaldo conheceu, antes disso, ele falou assim: você é canalha. O Chico: não, meu filho. Ele foi, nossa, contou o passado. Olha a pergunta que o Arnaldo fez para o Chico. O Arnaldo tinha um tino doutrinário impressionante. E o Chico cultivava, ia na casa desse pessoal, visitava a mãe, esse menino. Aí ele perguntou assim um dia: você confia muito nele? Me conta uma coisa. Quando você vai na casa dele, o senador Emmanuel, que é o guia do Chico, o senador entra com você? Aí o Chico baixou o olho e falou assim: não. Ele fala que eu tenho liberdade de fazer as coisas. Então quando eu ia, ele falava assim: você entra e te espera lá fora. Vocês entenderam? Olha a sutileza. O Arnaldo fez essa pergunta para o Chico. Não foi o Chico que contou, não. Olha o tino dele. Ele falou assim: deixa eu ver se você realmente tem razão. O seu benfeitor entra com você? Não, ele fica lá fora. Ou seja, o Emmanuel sabia o que tinha naquela casa. Entendeu? Mas o Chico agia por amor, de coração, porque no passado teve ligação, aí acreditava. Deu errado. Mas ele fez o melhor dele, né? Então precisava do Emmanuel. O Chico precisava do Emmanuel. O Emmanuel era a razão do Chico. Porque o Chico era o sentimento. É o que a gente fala do médico. Numa reunião, o médico é o sentimento. E o dirigente é a razão. O dirigente tem que filtrar. Porque se ele embarcar no sentimentalismo, acabou, não. Aí pode virar uma mística só. Tem alguém para filtrar excessos. Não, se é excesso do médium. Às vezes o médium estrambelha lá, né? Então, vamos conter um pouquinho. Eu sei que você está sentindo isso, mas vamos conter um pouquinho, minha filha. Aí o Arnaldo chamava: gente, tem umas coisas que a gente não engole na reunião. Né? Eu dirigi a reunião e falei assim: tem umas coisas que eu aprendi com os espíritos, a gente não engole na reunião. Então, batedeira, cadeira para cima, murro na mesa, não, nem palavrão. Vamos respeitar o ambiente. Agora, é natural que o médium, ele falou que quando a dona Ivone Pereira participou da reunião deles no grupo Memei, quando ela foi receber um suicida, que era um suicida do trem, ele tinha perdido a cabeça numa linha de trem, ela se jogou na mesa e ficou assim, querendo buscar a cabeça, que era natural.
Ainda mais ela que foi suicida, ela sentia tudo com muito mais intensidade do que um médium comum, que não tinha histórico de suicídio. Então, aí é compreensível, né? Compreensível. Mas não sei se foi isso que você perguntou, né? Isso é muito interessante que você está falando, porque às vezes o espírito, a vibração dele é tão forte que o médium tem essa... ai meu Deus, ele não consegue ficar... Ele agita. Como uma coisa da comunicação com o espírito aqui, você assim, ó, que não pode se mexer. Não, o Hermínio Miranda, naquele livro Diversidade de Carismas, ele fala isso, né? Aquela médium Regina, que ele nomeia Regina, ela passou por vários grupos e ela não deu conta, porque na verdade ela era hipersensível, né? Um potencial mediúnico muito grande, não conseguia. Nós estamos contando que o Chico raspou no chão. O Arnaldo contou que um dia o Chico pegou uma cadeira, no começo da reunião deles, de mediúnica, o Chico ficou muito tempo sem reunião, porque o irmão desencarnou, ficou sem reunião até o Arnaldo chegar, porque não confiava em qualquer pessoa. Quando o Arnaldo chegou, era companheiro do passado, sabia da verve do Arnaldo, fizeram a reunião. Dizer que ele pegou uma cadeira um dia, pôs em cima da mesa, subiu na mesa, sentou, era uma rainha. Que grupo que você viu acontecer isso? Só que foi no início, depois ele foi parando, né? Foi educando. O Chico passou por isso no início, porque o Chico saiu de si, né? Aquela coisa do transe profundo. Então, assim, no começo, todo bem. Nós vimos, o Márcio estava comigo, né? Em Araxá, numa reunião do Caminheiros do Bem, que é um centro antiquíssimo, né? Uma amiga muito querida do Chico. A gente foi convidado para assistir essa reunião. Estava começando uma médium que ficava em transe profundo, ela ficava inconsciente, né? Então, em tese, o Martins Peralva falava isso nos estudos dele. Em tese, o médium consciente responde pelas comunicações. Mas é em tese, porque tem hora que o impulso é tão imediato que o médium perde o controle. Nós vimos uma médium sentada, ajustada na cadeira, não sabemos como até hoje, né, Marcos? Ela saiu daquela cadeira sem mirabolância e pulou em cima da mesa. Num salto. A gente estava atrás dela assim, a gente não sabe como que ela ficou em pé em cima da mesa. A dirigente, né, foi lá toda habilidosa e foi conversando com a entidade, pediu para ela sentar, foi dando passos de expressão, a entidade sentou e foi conversar. A gente não sabe como que a médium fez isso até hoje. Impressionante. Então tem coisa que é compreensível. Mas hoje nós estamos com um domínio muito grande nessas áreas mediúnicas. Isso já foi muito rude. A Terra era muito inóspita de obsessão. Hoje nós temos muita obsessão, mas nós temos caminhos. Os grupos espíritas ajudaram muito, os médicos estão mais educados, a gente estuda mais. Mas tem muito médium que, principalmente os mais novos, que eles exageram na explicação. Porque eles conhecem, né? Aí tu dá uma explicação, mas eu não conseguia, porque já me aconteceu coisas assim terríveis, assim, do médium gritar e fazer um escândalo e eu falar com o espírito e falar com a médium e a médium lembra. Por isso a importância do estudo, né? Tem que ter um estudo prévio para evitar esse tipo de coisa, porque existe muita mística. Né? Tem médico que acha, o Divaldo brinca, quando ele foi numa sessão de um centro espírita, ele conta isso nas palestras dele. Ele achava, porque ele não conhecia o espiritismo, quando ele foi na sessão mediúnica, os médicos chupavam cana. Então ele achava que o médico tinha que chupar para o espírito entrar no corpo. Depois ele foi ver que isso era atavismo, isso era teatralidade desnecessária. Ele não precisa chupar, né? Então, ele conta isso de uma forma cheia de graça, mas é verdade, a gente vê muita gente com atavismo. Não precisa chupar o espírito para ele entrar. Agora, é claro que um trejeito, alguma coisa vem, porque você sente os fluidos, né? É verdade. Não digo gritar, bater na mesa, essas coisas, falar palavrão, mas esse impulso tão grande, às vezes gesticular com a mão, né? De chorar e pôr a mão e com a dor aqui, às vezes é difícil. Isso é interessante porque uma coisa é você educar, outra coisa é você vetar né, o espírito. Né? Seria falta de caridade. Né? O espírito vem gritando com dor, enquanto você não para de gritar e não sentir dor, eu não vou deixar você falar. Não existe isso. Não existe. Se eu vou para o hospital com dor, se a enfermeira chega para mim, eu não vou te entender quando você parar de gritar, não existe. Ela vai acalmar, eu vou gritar mesmo, ela vai acalmar, até o momento que eu consigo.
nas primeiras reuniões que são chamadas de educação mediúnica, o foco é o médium. Porque a preocupação de Allan Kardec foi com o médium, não foi com a mediunidade. A gente nota isso na obra inteira. Ele preocupou-se com o médium, ele estuda o médium. A palavra mediunidade nem surge ali, né? Porque essa força de intercâmbio ela é universal. Agora, o médium é o desafio. Então ele trabalhou o médium, ele trabalhou as possibilidades do médium em todas as áreas, de efeito físico, efeito inteligente, e vai trabalhar a influência moral do médium, e vai trabalhar como que se discerne as comunicações. Então toda a estruturação do livro dos médiuns é em função do instrumento. Porque o grande desafio nosso é ajudar a pessoa a renovar o campo mental, para poder se preparar para ajudar. Aí o André Luiz, no livro Desobsessão, ele tem uma observação maravilhosa. Ele diz assim: o médium é um enfermeiro. No hospital, o enfermeiro não vai fazer as vontades do paciente. Não vai fazer todas. Porque ele vai ter capricho. Eu quero fumar. Mas meu filho, você está desencarnando, eu não vou deixar você fumar. Ah, mas se você, eu vou quebrar esse hospital. Não, você não vai fumar. Eu não vou deixar você fumar. Porque meu papel aqui é ser esse enfermeiro e cuidar da sua saúde. Então é nesse sentido que se fala. Por isso que essa reunião chamada Educação Mediúnica, nela, a prioridade não é o espírito, é o médium. Na desobsessão é o espírito, já não é o médium. Porque ele passou pela educação mediúnica. Então esse é o critério utilizado pelo espiritismo, geralmente. E tem muita gente que tem dificuldade. Por que que... nós já vimos o Arnaldo Rocha, que tinha 60 e não sei quantos anos de diálogo com o espírito, aprendeu isso com Chico Xavier, sobre orientação de Emmanuel, conviveu com o maior médium que existiu no Brasil. Ele foi o dirigente das sessões do médium durante muitos e muitos anos, enquanto ele viveu em Pedro Leopoldo, até ele mudar para Uberaba. Depois trabalhou com Ivone Pereira, trabalhou com Divaldo Franco, trabalhou com outros médiuns notáveis. Eu já vi o Arnaldo chegar perto do médium, que estava lá nos seus streaming. Chegou no ouvido dele assim, falou assim: vamos parar com essa palhaçada? Ai, dá vontade de dizer isso. Vamos parar com essa palhaçada? Ele fez isso no ouvido de médium. Ele falou assim: nós sabemos quando é do médium e quando não é. Porque o camarada vai... A intuição. Sabe quem é o Arnaldo? Para vocês terem uma ideia? No livro dos Domingos da Mediunidade, ele é o Raul Silva. Lá vocês vão dizer o que os espíritos estão falando dele, da intuição avantajada. Arnaldo até chegou, depois ele desenvolveu, começou a ver espírito. Ele sabia o espírito onde estava, quem era, fazia cada diálogo impressionante, porque a pessoa vai se tornando habilidosa na sua função. Então, tem hora que ele assim, aquele médium ali tá bom. Aí, nós fizemos uma pergunta para ele muito interessante. Você vê que ele não faz isso com todo mundo, ele fez isso num outro caso, porque é gente que tira partido. Às vezes a pessoa está ali até maliciosamente perturbando a reunião. A gente entendeu... A gente não pode contar o caso todo, porque vocês iam entender o contexto. Mas a pessoa realmente é problemática até hoje. Fica aí tumultuando o movimento espírita. Mas, tudo bem. O Arnaldo, a gente fez várias entrevistas com ele para federações, na FEB, tudo. Olha que carinho. Ele falava assim: gente, o animismo, mesmo quando é do médium, porque o médium fala assim: sou eu. Mesmo quando é um bloqueio do médium, desta vida ou de outra, pode acontecer, ele entra no transe e é ele mesmo, só que com a dor dele ou do passado, ou um bloqueio dessa vida, e aí o médium vai se debulhar naquilo. Ele respondia assim: não importa, é uma dor. Mesmo sendo animismo puro, nós temos que tratar com o mesmo carinho, porque é dor, nós temos que ajudar a pessoa a solucionar o problema. Ele respondia assim. Agora, não quer dizer que tudo é animismo, viu, gente? O animismo tem a sua parcela, mas pode acontecer. Tem caso que o médium repete a situação é a dor dele. Ele nem sabe, às vezes ele é de outra existência. Ele sente aquilo, vem, desabotoa, está na hora de tratar. Vai com carinho, vai com cuidado, né? Então tem de tudo. É uma universidade múltipla. Em terreno de mediunidade nós estamos começando. Agora a gente tem umas bases boas de orientação, desde Kardec, principalmente com a obra do Chico, que é uma obra reveladora. Em todas as obras de André você vai ver notas sobre a mediunidade, a observação deles de como funcionava a mediunidade, é extraordinário. Então nós temos muito recurso, né? Wagner, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre disciplina em reunião mediúnica. Médium que vem quando quer,
as coisas acontecem, tudo assim, que é um desafio, porque é o seguinte, se você falar assim, disciplina, strict discipline, aí você está falando assim, meu Deus do céu, mas você vai bater porta na cara de médium, que está lutando tanto para chegar na reunião, que sabe Deus como que ele chega. Então assim, a disciplina, a orientação dela tem que ter, só que a disciplina não pode ser o chicote, que você não quer nem argumentar com a pessoa, tem que estudar o caso da pessoa. Nós temos grandes médios, grandes trabalhadores que enfrentam, que matam um leão para chegar na reunião. Aí chega atrasado, até em função do esquema dele para poder chegar. Aí você fala assim, não, tem que ter um carinho, sabe? Você tem que ter um carinho com a pessoa. Porque a gente não pode cortar as pessoas, porque as pessoas não conseguem obedecer à regra da casa. A casa de fraternidade é uma casa de amor ou não? Obrigada, Wagner. Porque assim, cada caso é um caso, gente. Na nossa longa história de 35 anos de espiritismo, com prática mediúnica, a gente via de tudo. Tinha uma senhora que o marido era um carrasco. Essa mulher criou 6 filhos. Essa mulher amava o espiritismo. Que médium? Dona Terezinha. No Bezerra de Menezes. Foi o primeiro centro que eu frequentei, em Belo Horizonte. Gente, os espíritos começavam a reunião 8 horas da noite. Olha, era tão impressionante nessa época, né? O espírito Zé Grosso, não sei se vocês conhecem, o Zé Grosso fazia a prece, eles trancavam a porta, não deixavam encostada. Por orientação dos espíritos, deixa encostada. Aí vinha o Zé Grosso para abrir a reunião e falava assim, por uma outra médica, falava assim, a nossa irmã Terezinha, vocês vão orando aí, porque ela enfrentou o marido tomado por obsessores em casa, para poder chegar aqui. Ela vai chegar atrasada, mas ela está vindo com o coração. Vocês não trancam a porta, não. Daí a 20 minutos, meia hora, Dona Terezinha chegando, esbaforido, em prece. Amava o trabalho, mas tinha um marido que, Senhor dos Passos, que era aquilo. Que era aquilo? Criava 6 filhos, fazia tudo, era escravo do marido, e para sair o marido chegava na porta e começava a provocar. E ela humilde pedia, chorava. Aí ele agredia de todo jeito. Ela chegava na reunião aos trapos, mas tinha um amor pelo trabalho. E os espíritos davam uma força para ela. José Gleber, Sheila, Zé Grosso, tudo falava assim, Terezinha vai vir, Terezinha vai vir. Eles falavam assim no começo da reunião. Fecha a porta, não, Terezinha está vindo, sabe Deus como, nós estamos ajudando ela. E chegava. Aí o marido acabou separando dela, mas que trefeira, que dedicação, que mediunidade. Então é uma coisa de emocionar. A gente via assim na face dela o amor que ela tinha pelo trabalho. Mas como aquela mulher sofreu? Então tem caso que você vai bater a porta na casa de uma mulher que enfrenta esse desafio todo para poder prestar caridade. Então assim não tem jeito. A gente tem que ter bom senso. A doutrina espírita é a doutrina do bom senso. Ela não é a doutrina da rigidez, senão a gente vira fundamentalista. Nem vai virar fundamentalista espírita. Ninguém. Hã? Nem apontar o dedo para ninguém. Não podemos, sabe por quê, gente? Cada um sabe, eu vou falar o que a música fala, que sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um sabe. Tem hora que o elemento senta com você assim, isso acontece atendimento fraterno em casa espírita. Você senta com o elemento, ele senta ali. Ele te conta um monte de mentira. Tem hora que a gente sente que o indivíduo está falseando. Você vai com ele. Nós vamos pedir a Deus, vai dar tudo certo, você procura fazer o melhor do seu coração. Né? A pessoa agradece e vai embora. Porque a pessoa está mentindo para ela mesma. Porque a gente, no atendimento fraterno, você não vai tomar partido, você vai ficar contra ninguém. Você vai ajudar a pessoa a usar o bom senso. Aí você vai fazer ela pensar nos termos do Evangelho. Tem pessoas que é difícil, que não entende jamais. Aí você vai. Aí o Chico um dia, velhinho, falou assim, o Evangelho fala que a gente tem que andar 2.000 milhas, mas tem gente que pede muito mais de 2.000 milhas. O Chico falou isso no final da vida. Vocês entenderam? Mas você vai fazer o quê? Você vai obrigar a pessoa a fazer o que ela não quer? Meu filho. Um dia o Arnaldo, conversando com ele, falou assim, Chico, você deixou o fulano sair daqui pensando que ele é o cara pensava que ele era o Pôncio Pilatos, reencarnado. Você deixou o cara sair daqui achando que ele era o Pôncio Pilatos, ele é? Não, meu filho, ele está iludido, o espírito está pondo isso na cabeça dele e ele está proclamando isso para todo lado, porque o espírito quer que ele se torne ridículo.
Eu, mas Chico, por que você não falou isso para ele? Ele falou assim, meu filho, eu não vim aqui para tirar a fantasia da cabeça de ninguém. Vocês entenderam? Esse era Chico Xavier. Então a gente conta essas histórias, reflete sobre a beleza da mediunidade para a gente poder chegar onde a gente tem que chegar, né? Mais alguma questão, gente? Se não, Aproveita, olha que hoje nós vamos fazer o encerramento, né? Eu vou contar só uma história aqui para a gente terminar, porque essa história ela tem para mim, a benfeitora que a psicografou através do Chico, que foi Maria Dolores, quis contar a história de Chico Xavier. Mas é a história de todos os médiuns que lutam para fazer o bem. Porque, na verdade, a mudança é muito grande, os desafios são enormes. A trajetória de lutas, né? Os processos por que passa o médium para prestar serviço sem outro interesse que não seja evoluir, crescer, ajudar as pessoas a melhorarem, né? Então, Maria Dolores um dia pegou a mão veludosa do Chico e escreveu assim: parei fitando um acervo de sucata, queria arder em fogo breve por um fósforo leve, cuja chama pequena incendeia e consome qualquer montão de peças estragadas, mesmo aquelas que trazem doces nomes de pessoas amadas. Dentre as centenas de objetos, vasos, portões, móveis incompletos, cuja destruição era o destino, encontrei um violino, que mais me parecia uma relíquia em agonia no resto de instrumento que ele foi. De onde procederia? Perguntei a mim mesma altamente intrigada. Aquela peça desprezada, sob que mão renovadora teria sido um dia perfeitamente manejada. Então aquele traste, em rude desconforto, falou meu coração. Não lastimes a sorte que me espera. Quanto a notas no mundo, desde o campo relvoso ao deserto infecundo, tudo é renovação. Eu fui um tronco verde, o mais belo de morto, que mais brilhava ao sol da primavera. Era visto de longe nos caminhos em que passasse alguém que amasse os pássaros e os ninhos. Minhas flores vermelhas eram a adoração dos enxames de abelhas. Orgulhava-me sim de ser forte e robusto. Veio um dia, porém, um homem frio armado de serrote e machado e esfacelou-me os pés, agindo a custo. Depois tomei vencido sobre a terra. Fui logo após levado serra em serra, em terrível viagem, largado muito tempo ao desprezo e à secagem. Certa feita, um homem de trato delicado, estranho e fino, transformou-me em violino. E fui vendido a um moço artista, que me deu cordas, vida e coração. A princípio chorei de saudades do chão, em que subia ao firmamento, na viva emanação do meu próprio perfume, entre flores bailando, entre as flautas do vento. Recordava chorar a presença das aves que falavam comigo em cânticos suaves, agradecendo a Deus cada manhã a beleza da alegria e da alvorada, que mais nos parecia uma festa dourada à luz do sol nascente. Mas o artista abraçou-me docemente e, manejando as cordas que me dera, fez-me sentir por fim o instrumento que eu era. Muita gente me ouvia embargada de pranto, sem que eu fizesse algo para tanto. Mães que houvessem perdido algum filhinho ante o poder da morte, choravam com saudade e com carinho, pondo-se a relembrar os sonhos de outros tempos e as canções de Niná. Muito doente em prece, pensava em Deus onde me achava, sem que eu mesmo soubesse explicar a razão. Depois de muito tempo, vi muita desventura, muita dor, transformando-se em preces ao Senhor. Notando que tornava as almas que sofriam mais consoladas e felizes, não mais me lamentei de me haver afastado do bosque bem-amado, em que deixara as últimas raízes. Vendo, enfim, que servia e consolava, o artista mais me quis quanto mais me tocava. Até que um dia, o moço enfermo, trêmulo e quebrado, foi coberto num túmulo fechado. Então, alguém me achou inútil para a vida e me guardou aqui nessa cova escondida à espera da fogueira, em que eu possa também encontrar minha hora derradeira. Nesse justo momento, alguém ateou fogo ao montura opulento e vi outro alguém descer das imensas alturas. O moço belo e forte, que arrancou a forma do instrumento à labareda da morte, e ao colocar no braço o violino refeito em matéria de luz, dele extrai as sons. Era um hino perfeito, que o fazia esquecer a cinza transitória na música de vida, esperança e vitória. Então, diz Maria Dolores, através de Chico Xavier, eu me lembrei de vós, médiuns amigos. Entregai-vos as mãos dos artistas do bem,
que eles façam em vós a música do além. E um dia, qual se fosseis desprezados, por trastes relegados ao frio dos museus, braços de amor virão, para traçar convosco o novo dia, que trará para os homens o caminho de luz da perfeita alegria entre a bênção da paz e a proteção de Deus. Queridos amigos, que Bezerra possa brilhar nesta casa, como um coração aberto, recolhendo todos, indistintamente, porque todos somos filhos de Deus, todos precisamos do amor de Jesus. Muita paz, muito obrigada.